Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial. A gente está abrindo aí o mês de novembro, né, com algumas histórias que inspiram, e para isso a gente tem chamado os pais de alunos que inspiram as histórias do Colégio Interativa, desde a sede inicial lá no Bacaxeri, na Avenida Paraná. E hoje está com a gente aqui o Constantino, que é um pai bem antigo na escola, e ele vai bater esse papo com a gente. E, Constantino, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Obrigado você, professor Marcelo, tudo beleza? Valeu, obrigado mesmo, prazer estar aqui. Muito bacana. O Constantino, pai do Dimitri, né, da unidade de Santa Cândida. O Dimitri está na segunda série do médio e o ano que vem vai fazer o último ano na escola. E já pegando o gancho aí, Constantino, eu queria que você contasse um pouco para nós aí como começou essa história com a Interativa, lá na Sementinha, né, lá na Avenida Paraná. Então, Marcelo, o negócio foi o seguinte, eu e minha esposa, a gente adotou um critério, assim, conhecendo o perfil do Dimitri, né? E conhecendo um pouco, assim, da história acadêmica que a gente teve na nossa infância e adolescência. A gente entendeu que o Dimitri era uma criança que ele não adiantava você colocar ele num quartel para ele ser mais um soldado. Uhum. Então, grandes escolas, né? Eu estudei no Santa Maria, por exemplo, minha esposa estudou no Martinos, que eram escolas grandes, assim, que tinham uma filosofia de ensino, aquelas padrões, assim, né? Aquelas filosofias padrões, que é tudo muito engessado. E a gente estava em busca de uma escola que tivesse um tratamento diferente, fosse uma escola menor, que assistisse mais o aluno como indivíduo, né? E não como mais um número dentro da escola. E a minha cunhada, a irmã da minha esposa, ela tinha uma amiga, ela foi abordar esse assunto com a amiga falou assim, olha, meus filhos estudam na escola interativa é assim, porque tem o método Freinet, porque tem a pedagogia, é tudo diferenciado, assim, o tratamento com o aluno é uma escola menor, as professoras, a França e a Desirê, elas têm esse perfil para trabalhar com os alunos e tudo mais, e a gente viu que aquilo se encaixou muito no Dimitri, sabe? Sim. Se encaixou muito. E foi aí que a gente foi até a escola, conversou com as professoras, viu a escola e foi amor à primeira vista. A gente bateu o olho naquela situação toda, naquele planejamento todo escolar e falou, mas aqui é o lugar certo para o Dimitri. E foi assim que nós chegamos na Interativa. Que legal. E isso nós estamos falando de quanto tempo, Constantino? Nós estamos falando do ano de 2013, quando ele começou na Interativa. Que bacana, hein? 2013, já fazem 12 anos, né? Já tem uma história, né, Constantino? Tem muita história. Sim. E o Dimitri tem um amor pela escola, assim, coisa impressionante. Nunca ele cogitou a hipótese de mudar de escola. Ele sempre achou muito estranho os amigos dele que saíram da escola. Sim. E terceiro ano agora, a gente até cogitou com ele para ele para uma outra escola que fizesse um cursinho. A gente perguntou para ele, né? Eu falei, de jeito nenhum, eu quero terminar meu ensino fundamental e o médio, tudo na Interativa. Só vou sair da Interativa quando não tiver mais turma para mim. Que bacana, né? Ô, Constantino, e a gente tá falando de muito tempo, né? Toda a vida escolar, né? Sim. Né? E é lógico, nessa jornada aí, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Mas sim, claro. me diz assim, o que hoje, fazendo uma análise, né? Lógico, o Dimitri ainda tem o ano que vem ainda pra gente, né, coroar, né? Isso, né? Uhum. Que bom que vocês vão ficar, né? Claro. Isso é bem bacana para nós também, mas hoje, você olhando assim como pai, você teve uma experiência muito bacana também esses dias, né? Que você também é chefe de cozinha, você foi na escola e... Fui. Eu queria até que você contasse um pouco disso antes de eu aprofundar na história da Interativa, mas me conta um pouco como é que foi essa experiência com os alunos, você foi convidado ali, conta para nós como é que foi isso. Foi bem legal. Nós estávamos ali para fazer uma reunião de encerramento de ano com as professoras, a França e a Desirê, né? Sim. E elas queriam fazer um café para os alunos, né? E aí, nesse café para os alunos, eu falei assim, olha, professoras, eu como estou na profissão de cozinheiro, tenho um restaurante e tudo mais, eu falei assim, professora, vamos fazer o seguinte nesse café, vamos fazer os alunos cozinharem para os pais. Então eu vou vir aqui dar uma aula para eles de como fazer esfirras, né? Ensino eles a fazerem esfirras. A gente pega à tarde e eles são dispensados da aula da tarde, da quarta-feira, e eles vêm para a cozinha ter uma aula comigo. Até porque eu também vou fazer eles gostarem um pouco mais dos professores que eles têm aqui, né? Claro. Mas no final eles adoraram a aula de gastronomia, todos eles fizeram, eu peguei os alunos e construí 4 equipes, né? 3 equipes de 4 alunos ali, para produzir as esfirras, então um ficou responsável pelo recheio, o outro pelo outro recheio, outra equipe pela massa. Aí depois todo mundo foi lá, fez as bolinhas, as porções das massas, abriram as esfirras, né? Rechearam, e no final deu tudo certo, foi bem legal, foi uma experiência bacana.
Eles até, não sei por que despertou isso neles, mas eles até cogitaram, né? Por que a gente não tem uma aula de gastronomia na escola, né? Eu falei, olha, vocês podem conversar com as professoras aí, com o pessoal responsável da escola. Se vocês quiserem, eles acharem que é viável e tem condições, eu estou disposto Claro. a vir dar aula de gastronomia na escola também, porque eu já dei aula em outras escolas, né? Para profissionais, para amadores e tudo mais, então... Pode Para ser mim um ia ser um itinerário prazer, hein? formativo, pode ser um itinerário Pode, formativo pode, também. como vocês quiserem. Eu estou à disposição da escola sempre. Legal. Né? Fica uma porta aí bem aberta, é isso. E assim, é uma prática bem frenetiana, né, o Constantino, isso com os alunos, né? Que a gente faz muito isso, né? Tem, porque tem muita interatividade, né? Você tem que ter um contato com o aluno e não é ali assim, você monta as equipes, né, por exemplo, mas não são 4 fazendo. Você tem que pegar as etapas e delegar as etapas para cada um. Então, existe um processo que cada um vai fazer e os outros 3 da equipe vão assistir. E, ao mesmo tempo, os quatro de uma equipe, os 4 da outra, tem que também assistir o que está acontecendo com aquela equipe de 4 alunos. Então, a cada 4 numa equipe tem uma experiência, mas os outros 8 estão assistindo a experiência de cada um, também dividindo isso até o final. Né? Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção foram as vitórias da professora França e da professora Desirê. Elas sempre tiveram uma garra muito forte. Né? Eu via que a escola sempre tinha uma gestão, uma coordenação muito eficiente. Sim. Né? A escola nunca fugiu do propósito. Nunca fugiu do propósito. E o que eu estou achando mais interessante, assim, assistindo essa transição toda, é que elas estão conseguindo escalonar esse propósito sem perdê-lo. Sim. Né? Então, assim, uma empresa, vamos falar com mais uma linguagem mais, como é que eu vou dizer, empreendedora. Né? As professoras têm um ideal, elas têm um segmento, elas têm uma fórmula de como fazer isso funcionar. É uma fórmula que quando você fala em pequena escala, ela é muito fácil de funcionar. Agora, quando você fala em escalonar essa fórmula, ela começa a ficar difícil. Sim. Né? E só grandes mentes conseguiram escalonar difíceis fórmulas na história da humanidade como empreendedorismo. Então, o que eu estou admirado assim é como elas estão conseguindo manter isso. Porque o Dmitry ele não notou nenhuma diferença quando ele saiu de uma escola para outra. Ele não notou nenhuma diferença dele ter sido esquecido, os colegas terem sido esquecidos. O ensino continua sendo o mesmo, o método mesmo, a prática mesma, as cobranças as mesmas, né? O olhar para eles o mesmo. Então, mesmo a escola crescendo no tamanho e no volume. Né? Isso é que é a parte mais importante. Sim. Então, eu acho que a escola interativa tem tudo, se ela consegue escalonar esse projeto todo, né? Esse diferencial da escola, que é assistir o aluno como um indivíduo e não como mais um número, eu acho que está tudo no caminho muito correto. As professoras são grandes empreendedoras, além de educadoras, né? E eu desejo todo sucesso para a Interativa. Como eu já falei para elas, eu gostaria, o dia que eu tiver netos, né? Se eu tiver netos um dia, né? Se o Dmitry me presentear com netos, eu gostaria que eles estivessem na escola interativa. Que bacana. Ô Constantino, e a gente não pode deixar de citar também uma pandemia, né? A gente sempre fala isso, né? Que nenhuma escola que não faça um trabalho sério não sobreviveria a uma pandemia, né? Não, de forma nenhuma. A pandemia foi bem surpreendente também, porque a gente estava em casa confinado, inclusive eu estava na época, eu tinha uma cozinha de produção nos fundos do terreno da minha casa, então eu trabalhava lá e a gente conseguia acompanhar o Dmitry todo dia. Então a escola, assim, a toque de caixa, conseguiu criar um sistema educacional online ali, que foi super eficiente, porque o Dmitry, todo dia o que eu via, né, ele estava ali, acordava no horário, assistia às aulas, cumpria com o compromisso dele, tinham as lições, os trabalhos, as provas, e aquilo acontecia assim como se ele estivesse indo para a escola e voltando de uma forma normal. Assim. Não vi nenhuma diferença no desempenho escolar dele, intelectual, pelo menos com meu filho eu não vi, né? Acho que a escola conseguiu fluir aqueles 2 anos de pandemia, em que os alunos ficaram confinados de uma forma assim surpreendente. Foi espetacular. Pelo menos o resultado, né? Tudo a gente mede por resultado. Sim. Não, a gente não tem como fazer uma medida daquilo que está acontecendo no momento, né? Aquilo que está acontecendo no momento, você consegue prever o resultado com uma certa frequência.
Mas a frequência foi vindo, a gente foi assistindo, olhando e viu que o resultado se manteve. Então essa é a parte mais importante, é que a escola conseguiu atingir os objetivos dela e manter os resultados com a mesma qualidade que ela tinha com o aluno presencial dentro da escola, em relação ao educacional, né? Ô Constantino, acho que é muito importante ouvir a sua opinião quanto pai também, e uma percepção, né? Porque a gente tem conversado com vários educadores profissionais, né, ao longo do ano. Mas você é o primeiro pai de aluno, exclusivamente pai de aluno que a gente tem conversado. Então, acho Obrigado. bacana também você estar Obrigado. abrindo aí essa série de histórias que inspiram. Eu queria saber sua opinião, Constantino, sobre o uso do celular em sala. A gente tem uma lei federal que não pode usar mais, mas é uma luta diária da escola Certo, com a meninada, né? Porque, Certo. principalmente os adolescentes, ali é a faixa etária que o Dimitri tá. certo. Eu queria ver sua opinião enquanto pai. O que você acha disso? Como que você vê isso, essa gestão ali e administrar? Porque não tem como negar a tecnologia hoje, né, Constantino? Eu tenho uma opinião meio dura com relação a isso, tá? Eu sou uma pessoa, assim, que tem um tom mais conservador. Então eu acho que se a humanidade sobreviveu até hoje dentro de uma sala de aula sem um celular, eu acho que ela consegue sobreviver sem um celular. É claro que a tecnologia é fundamental, está nas nossas mãos dentro da escola, da sala de aula. Mas eu acho que todo telefone celular deveria ter um armário fora da sala de aula, o telefone celular colocado dentro desse armário. Mas também eu acho que as escolas deveriam investir nessa tecnologia. Porque da mesma forma que antigamente a tecnologia que nós tínhamos era a mesa e a cadeira, né? E uma escola, para ser uma escola, tinha que investir nessa tecnologia, e era o quadro negro e o giz. Hoje os tempos mudaram, então tem que colocar na conta, na hora de investir numa escola, que você precisa ter um acessório tecnológico que dê acesso à informação dentro da sala de aula. Mas esse acessório tecnológico que dê informação e acesso dentro da sala de aula, ele tem que ser única e exclusivamente restrito a isso. Tá? O celular, ele não é restrito a isso. O celular, ele tem uma infinidade de opções, né, para você usar, manusear, interagir, absorver informações, enfim, né? Eu acho que dentro da sala de aula as informações que têm que ser absorvidas são aquelas necessárias do momento acadêmico. Então eu acho que as escolas têm que pensar, todas elas no mundo inteiro, que elas precisam ter uma tecnologia, que elas precisam ter esse acesso dentro da sala de aula, mas que não deve vir do celular do aluno, entendeu? E que tem que existir algum aparelho, alguma situação com que transmita exatamente aquilo que é necessário. Só. Essa é a minha opinião. Constantino, você acha que hoje, na sua opinião, enquanto pai, enquanto homem do meio, né, que lida com pessoas diariamente, né? Certo. Você é o chefe, né? Você é do comércio, então você tem público, né? Você acha que as pessoas hoje, os alunos em geral, têm menos interesse do que foi no passado, por exemplo, na sua época? Como que você enxerga hoje? Olhando um pouco pro seu filho, olhando para o público e olhando para o que você foi como aluno também? Olha, professor, o interesse ao conhecimento, o ser humano nunca vai perder isso. Né? Tanto que se ele não tivesse interesse ao conhecimento, ele não estava absorvendo cada vez mais informação como ele absorve hoje com esses recursos tecnológicos que a gente acabou de falar, por exemplo, o telefone celular. A diferença é que o acesso a informações inúteis, hoje elas são muito maiores. Então, antigamente, você tinha acesso a informações que colocavam dentro da tua cabeça. A não ser que você fosse atrás de livros, atrás de algum interesse, você ia buscar aquilo. Agora, quando você estava numa sala de aula, quando você estava convivendo com uma sociedade, a tua absorção de informações era aquela do meio que você vivia, né? Aquilo que as pessoas dividiam e aquilo que elas buscavam quando havia um certo interesse. O que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é que a internet é um portão aberto. É um portão aberto. Então a gente tem que, na verdade, instruir, né, as crianças desde pequenas o que importa realmente na vida em termos de informação, né, o que faz diferença. E não simplesmente largar ali, largar aquele portão aberto. Mas você tem que chegar no portão e falar assim, olha, tá vendo? O portão tá aberto. Só que se você for por aquele caminho tem o lobo mau, e aquele caminho ali tem, sei lá, ao Mickey naquele caminho, tá o lobo mau, você vai escolher o caminho que você quer, tá aí. E para chegar lá no final desse caminho, você tem que ir por aqui. O sistema educacional hoje também, o mundo evoluiu muito, não sei se pode chamar como evolução isso, mas teve uma mudança muito grande. Então, o comportamento das escolas no mundo inteiro, o comportamento das pessoas, tudo mudou muito.
Então, os seres humanos que estão comandando essa passagem de informação para a humanidade hoje, eu acho que eles têm que avaliar e ver qual que é o comportamento da sociedade, como fazer com que a sociedade, né, tenha uma forma dela buscar esse conhecimento em cima daquilo que é conveniente e é viável dentro dos modelos de vida que nós temos hoje, né? Então tem que ter essa mudança também. Não adianta você querer bater contra um sistema. Ó, vou montar uma sala de aula, uma escola, e vou lecionar como lecionava na década de 70. Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, não só para a escola, para a vida acadêmica, escolar e tudo mais, mas para qualquer profissão, qualquer situação que você esteja vivendo na tua vida, seja ela profissional, seja um hobby, seja educacional, seja enfim. O que for, tudo tem que mudar uma conduta, um comportamento, uma forma de ver. E isso é uma mudança que vai acontecer periodicamente, com uma velocidade muito maior, sempre. Sim. Então, eu acho que a humanidade tem que estar pronta para estar mudando assim, tá acompanhando o que está acontecendo e está acompanhando as mudanças. Não adianta você engessar um modelo e falar, isso aqui está perfeito. Sim. E acabou. E nessa linha que você está levantando, Constantino, é bem interessante que a escola tem uma preocupação muito grande em trabalhar o que tem que ser trabalhado enquanto escola, a nossa responsabilidade. Certo. Mas a gente faz uma análise também enquanto escola, enquanto professor, que hoje em dia a gente tem um material muito bom e a gente sempre vai nessa linha de trabalhar o que o aluno tem que aprender. Certo. Mas hoje em dia também, Constantino, a gente sabe que esse limite essa linha é muito tênue, como você acabou de levantar. A gente tem que se esforçar muito também para não entrar nessa pilha que é colocada muitas vezes na mídia, o que é moda, né? As chamadas trends. Então, a gente percebe, né? E eu acho que é legal receber você aqui enquanto pai, porque muitas famílias também têm essa preocupação do que se é ensinado nas escolas. E aqui na Interativa a gente tem esse zelo, sabe? De valorizar o que o aluno tem que aprender e sem ir em modinha. Certo. Porque isso acontece muito também, né? Não é questão de modinha. O conteúdo é o conteúdo. O conteúdo vai ser sempre o mesmo. Ele pode estar esse conteúdo num livro, ele pode estar esse conteúdo no digital. Esse conteúdo pode estar numa palestra, né? O importante é você transmitir o conteúdo necessário. Sim. Agora você tem que buscar entender qual que é a forma que esse conteúdo desperta o interesse na sociedade hoje. Né? Acho que a cada década que passa, a forma com que você passa um conteúdo e ele desperta o interesse vai mudando. Sim. Então tem que se adaptar a essa mudança. Não é para mudar o conteúdo, mas é para mudar a forma com que você transmite esse conteúdo. Fazendo com que ele gere mais interesse, né? Sim. É porque a gente percebe hoje também, Constantino, muita polêmica, né? E aí a escola tem que buscar, tá fora disso, né? Do que se discute às vezes, que às vezes nem é cobrado nos vestibulares, né? Certo. E hoje em dia dar aula é mais difícil do que há um tempo atrás, né? Dar aula está sendo difícil hoje em dia porque certos valores e comportamentos mudaram muito na sociedade. Então, assim, eu acho que a sociedade como ser humano e como, de um modo geral, ela emburreceu. Claro. Sabe? Intelectualmente ela pode estar ganhando muito espaço, mas o comportamento do ser humano, para mim, eu tenho visto que tem emburrecido cada vez mais, tem sido cada vez mais egoísta e individualista. É isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que transmitir para as pessoas que esse caminho não é o caminho certo. Né? O mundo é feito de pessoas e elas precisam uma das outras. Não é porque você tem uma tecnologia que te traz um monte de informação que não precisa mais conviver em sociedade por causa disso. Conviver em sociedade ensina você a ter valores e princípios, entendeu? Então, esse é o grande ensinamento que a humanidade está perdendo. Né? Então, quando eu digo para você assim, tem que ter uma tecnologia para você ter mais facilidade na transmissão do conteúdo, é uma coisa. Mas essa tecnologia tem que estar numa sala com muitas pessoas interagindo aquilo, e debatendo aquilo, discutindo aquilo. Quer dizer, a tecnologia ela tem que ser substituída pelo papel, por exemplo. Sim. Mas não pelo comportamento humano e pela convivência social. Isso eu não discordo. É justamente essa falta de convivência social, essa falta de interatividade das pessoas é que está deixando o mundo, como eu acabei de falar, mais egoísta, mais individualista, né, perdendo seus princípios, valores educacionais, enfim, educacionais que eu digo não educação intelectual, mas educação de valores, né? A gente sempre comenta muito, né, que a gente precisa rever práticas, atualizar, né, Constantino? Igual você bem trouxe aqui, né? A escola para durar esse tanto de tempo aí e manter a mesma linha é um esforço enorme, né? Mas princípios, isso é inegociável, né? Então a gente busca
manter os seus princípios, mas olhando sempre para o que a tecnologia pode trazer, Claro, lógico. né? E acho que na criação também é assim, né, Constantino? Não, na verdade, assim, a escola interativa tem exatamente a mesma filosofia de pensamento que eu tenho, enquanto gestores da escola interativa, né? Os gestores da escola interativa e os professores que compõem, toda a equipe que compõe a escola interativa, ela tem essa filosofia de pensamento. Tanto percebe-se porque, com relação a ensinamentos de valores e comportamentos, a escola nunca mudou. Uhum. Né? E isso é uma coisa que ela sempre manteve. Ela fez as mudanças necessárias para você poder entregar esse conteúdo para o aluno, mas a forma com que eles interagem, com que eles convivem, como eles se respeitam, como eles devem ser convividos em sociedade, e até onde tem os seus limites, até onde pode, até onde não pode, isso a escola nunca mudou. E a gente vê que tem muito ambiente que está mudando completamente, né? É uma pena, uma pena. Se manter, né? É uma pena para os outros, porque Sim. para a escola interativa não está sendo uma pena, ela está saindo na frente com relação a isso, Sim, na minha opinião. exatamente, é extremamente desafiador, né? E quando a gente veio para cá, para Colombo, é justamente ultrapassar os muros virtuais, né? Claro, Dar oportunidade, ter certeza. outros espaços também, os alunos terem Com certeza. oportunidade, né? Eu acho que isso é importante, né? Ô Constantino, e olhando assim para o comércio, né, que você está lidando com pessoas, né? A gente percebe que essas transformações não estão no dia a dia, né? Você precisa. Vou dar um exemplo aqui eu como leigo, né? Vou tentar Uhum. fazer uma transposição para sua área. A mesma medida que você tenta atualizar ali, talvez um prato, ou trazer coisas novas para o seu negócio, eu acho que a escola também busca isso dentro de não fugir do que é o que a Claro, gente disse, mas também está olhando para o futuro e se preparando, né, Constantino? com certeza. Bom, a gente investe muito em tecnologia dentro da área da gastronomia. O que não pode mudar são duas coisas. É aquilo que eu falo, duas coisas não podem mudar. O bom atendimento não pode mudar e a qualidade da comida não pode mudar. Que é aquela história, né? O atendimento está entregando o conteúdo e a comida que está chegando na tua mesa é como você absorve esse conteúdo dentro de um restaurante. Uhum. Os caminhos que estão à volta, hoje em dia ninguém mais usa bloquinho e caneta para fazer um pedido. Você usa um sistema que tem mais agilidade, que você faz um pedido ali, você pode fazer algumas alterações. Você tem liberdade para fazer algumas coisas que você não podia antes nesse mercado gastronômico. Isso tanto nessa tecnologia usada no atendimento para agilizar os processos, quanto dentro da própria cozinha. Hoje em dia você tem equipamentos com tecnologia que também você consegue preparar comida, por exemplo, fazendo na hora para o cliente servir muito mais fresco do que você podia antigamente. Antigamente você tinha que ter uma porção pronta, feita, ter uma técnica para esquentar, num fogão, num forno. Hoje não, hoje você tem uma técnica de mise en place que está com tudo pré-preparado e você tem equipamentos tecnológicos ali que fazem com que aquilo aconteça numa velocidade muito mais rápida. Então você pode melhorar a tua qualidade, melhorar o teu frescor da comida, melhorar muita coisa. Então a tecnologia, ela melhora a entrega do conteúdo e a recepção do conteúdo. As duas coisas, mas como eu acabei de falar, o conteúdo que vai e que volta tem que ser o mesmo. É isso. Sim. Você não pode mudar o conteúdo. E hoje em dia está se mudando demais esse conteúdo. Sim. Né? Porque existem três formas das coisas acontecerem na vida. É o jeito certo, o jeito errado e o meu jeito. Né? O meu jeito, só eu vou saber se ele é certo ou errado. Uhum. Né? Mas o jeito certo e o jeito errado, a humanidade toda sabe. Sim. Basta você bater o olho, fazer uma interpretação dos fatos e acontecimentos, você vai saber se está certo ou está errado. E o seu jeito, muitas vezes, você vai pagar ou não por essas Exatamente. escolhas, né? Se você quiser ajustar o teu jeito para o lado certo, Sim. você vai ter uma conta. Uhum. Se você quiser ajustar para o lado errado, o teu boleto vai ficar mais alto. Então, isso é óbvio, são as escolhas, né? Isso eu acho que com 5 anos de idade as crianças já aprendem. Com certeza. Talvez até antes, né? Ô Constantino, vou fazer uma analogia aqui agora com o cardápio, né? Tem uma rádio aqui em Curitiba que chama Mundo Livre, Certo. e ela tem um programa na hora do almoço, e eu estava fazendo meu dever de casa, né? Porque eu ia te entrevistar como chefe de cozinha, né? E ela sempre faz o cardápio e faz a sobremesa. E o cardápio do almoço, né? Todo dia tem um cardápio diferente com músicas, né? Variadas, Certo. dentro da linha do rock. Certo. E na sobremesa são músicas um pouco mais leves, mas também no rock. Vamos falar um pouco do cardápio da escola, né? E eu quero ouvir o que você pensa disso. Acho que um bom cardápio para a gente apresentar para esses clientes, no caso alunos e pais, eu acho que é uma proposta pedagógica sólida, né? Um bom corpo docente, né? Eu acho que a escola, como você bem retratou aqui, você tem muita propriedade para falar, porque você é um pai antigo, não fugir, né, do que a escola acredita, né? O que mais você acrescentaria aí como chefe e olhando para esse cardápio, como que você enxerga, né? Olha, eu
para falar bem assim, ser bem sincero, Marcelo, se eu der a minha opinião com relação ao que a escola deveria fazer, incrementar ou fazer, eu vou talvez eu esteja falando uma coisa que não cabe a mim, porque é a mesma coisa, o cliente olhar para minha cara e dizer que eu posso seguir um certo caminho para preparar um prato, mas eu sei que não vai dar certo porque eu sou profissional da área. Então, assim, eu não tenho como dar uma opinião para vocês do que a escola interativa tem que acrescentar, ou tem que colocar de sobremesa, mudar no cardápio. Eu acho que os educadores, os gestores da escola é que tem que fazer essa análise mais profunda, entendeu? E dentro das possibilidades do que é esse trabalho, esse ofício, essa profissão, eles descobrindo que está no passo à frente. Então ninguém melhor do que o próprio profissional para saber aonde é que ele tem que melhorar, entendeu? E descobrir qual que é o caminho que ele precisa seguir para melhorar aquilo. Então por exemplo, nas condições que a escola se encontra hoje, o que eu assisto hoje, o que eu vivo hoje com o meu filho, eu acho que o menu está completo. Que legal. Muito bom ver isso. O menu está completo, não tem, para mim não tem alteração. Nós temos um bom cardápio. Até mesmo porque, na verdade, todo mundo gosta de voltar no restaurante tempos depois para comer a mesma coisa do mesmo jeito. Alguns saem e voltam depois, né? Exatamente. Mas o restaurante que tem um retorno é aquele que tem sempre uma referência, tem uma tradição, as pessoas querem voltar lá para comer. O dono do restaurante e o cozinheiro, eles vão enjoar daquilo que eles fazem todo dia, a mesma coisa, mas as pessoas não vão todo dia lá. Sim. Então, quando elas voltam porque elas têm uma nostalgia, porque elas gostam, porque elas têm um prazer naquilo, porque elas querem reviver aquilo. Acho que aqui é a mesma coisa, o cardápio da Interativa está perfeito. Tanto que o meu filho quis reviver todos os anos escolares dele aqui dentro, né? Isso para nós é uma alegria muito grande. Ô Constantino, a gente é um papo bem bacana e bem saboroso também, né? Isso aí. Falando de tudo um pouco, né? Mas eu queria que você falasse um pouco assim, vamos falar da unidade de Colombo agora, né? Você já veio aqui na unidade algumas vezes. Já. E como que tá essa expectativa aí do Dimitri vir para Colombo? Como que você imagina? Distância? Me conta um pouco aí como pai. Me fala um pouco disso, da vinda para cá para Colombo. Para nós, os pais do Dimitri, né, nós não vai mudar nada, vai mudar a distância onde ele vai ter que trazer ele. Mas a expectativa é muito grande, porque ele saiu de uma escola pequena, foi para uma escola maior, agora vem para uma maior ainda, né? Para eles, para os alunos, assim, para o Dimitri, por exemplo, está sendo sensacional, porque ele está vindo para uma escola gigantesca, que tem uma estrutura muito grande, que tem espaço para crescer muito mais, né? Então, e ele vai poder usufruir da escola aqui da Unidade de Colombo no momento em que ela tem uma certa tranquilidade como ambiente, né? Porque além de estar nova em folha. Exatamente. Então, muito bem estruturada, você tem boas salas de aula, bom espaço, áreas todas, né? Então, a escola está fantástica. Eles estão numa expectativa muito legal por estarem vindo para um ambiente desse, né? Mas em relação ao ambiente, a expectativa maior deles é que eles vão continuar revivendo aquele conteúdo, aquilo que a escola interativa tem para entregar. Sim. Porque, na verdade, o que eu digo, a essência da escola interativa não é só o ambiente, é o que ela entrega, né? Então, ela entregou na unidade do Boa Vista, que era pequenininha, o que eles amavam, o que eles queriam receber. Para aquele momento era aquilo. Ela conseguiu entregar depois na unidade Santa Cândida também. Ficou mais deslumbrante, o espaço maior e tudo, mas continua entregando aquilo que eles querem receber. É aquilo que a gente conversou lá do começo. Agora você tem uma mega de uma estrutura super linda, maravilhosa, nova, cheia de novidade, com muito mais gente para interagir, gente nova para conhecer, entregando tudo aquilo que eles querem também receber, que é, na verdade, o conteúdo da escola interativa, é o ideal da escola interativa, o método da escola interativa, é o coração, é a gestão, o amor das professoras, da França e da Desirê, junto com toda a equipe, né? Enfim. Bacana. É isso que faz a escola. Que legal. Constantino, eu queria ouvir de você como pai, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão chegando agora, né? Que vão chegar em 2026, novos pais. A gente está tendo uma procura muito grande aqui em Colombo. Parece que agora, porque a escola não tem 2 anos aqui ainda, né, Constantino? Abriu ano passado. Parece que agora que está começando na cidade, aqui na região, a ser divulgada e a gente está tendo uma procura muito boa. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pais que estão chegando agora, né? Você como um pai antigo já na escola, né? De como a Interativa fez diferença na vida do Dimitri e na sua também, né? Porque... Bom, a mensagem que eu vou deixar para os pais é bem simples. Se seus filhos entrarem aqui em 2026, eles só vão sair daqui em 2038. Eles não vão querer sair antes.
independente de qual sede da escola seja. Eles vão entrar na escola interativa em 2026 e vão querer sair daqui só em 2038, 39, depende do ano que eles entrarem aqui. O resultado que vocês vão ver, eu tenho certeza disso. Assina embaixo, eles vão entrar e não vão querer sair. É isso. Essa foi a experiência que eu tive com meu filho. Experiência que eu tenho com a minha sobrinha, minha filhada Júlia também, a prima do Dimitri, que estuda na escola desde 2013. Que é da mesma sala dele, né? Da mesma sala dele. Então eu tenho, na verdade, 2 crianças dentro da minha família. Sim. É o meu filho e a minha sobrinha que nunca passou pela cabeça deles sair da interativa, trocar de escola, independente de qual sede eles estão, né? Então é isso. Para os pais que estão vindo, tenho uma certeza absoluta que os seus filhos só vão querer sair daqui a hora que terminar essa escola. Que bacana. Constantino, quero te agradecer muito o seu tempo. Tá? Eu que agradeço. E ter vindo bater esse papo com a gente aí. A gente vai retomar aí. Você tem muito conteúdo aí, né? A gente estava conversando aqui em off, nos bastidores. Tem muito conteúdo aí. Beleza, Marcelo. Pode me convidar a hora que vocês tiverem disponibilidade aí. Pode me convidar que eu faço questão. A gente pauta outras perguntas, tenham ideias aí. Pode me chamar que eu estou à disposição sempre da Escola Interativa. Que legal. Sempre. Foi um prazer participar aqui dessa entrevista, dessa conversa. E poder falar sobre um pouquinho da história que a gente viveu aqui na escola com o Dimitri, né? E poder deixar os pais aí tranquilos que bom. Vai ser uma alegria eles terem os filhos deles aqui. E tem mais um capítulo também muito importante ano que vem, né? Tem. Ano que vem, pra fechar aí o livro. Ano que vem o Dimitri vai para o 3º ano, né? É a preparação para a escolha, né? Sim. Antigamente, na minha época, era uma escolha para a vida toda, né? Hoje ele está se preparando para fazer a primeira escolha das escolhas da vida dele. Então, vamos ver esse ano que vem como é que vai ser essa preparação dele. Tenho certeza que vai ser excelente, sensacional. E eu tenho também certeza absoluta que na aprovação de vestibular interativa vai ter aí seu 100%. Isso é o que mais importa. Sim, com certeza. Não importa quantos alunos você coloca numa universidade, mas é qual o percentual que a escola entrega de alunos numa universidade. Isso é a parte mais importante. Com certeza. Constantino, quero te agradecer também, te parabenizar, tá? Obrigado. Seu esposo Dimitri é um rapaz assim, nossa, muito bacana, muito educado. E nós gostaríamos de parabenizar a escola também por toda essa trajetória, né? Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Constantino. Nada, Marcelão, obrigado você. Eu que agradeço. Valeu. Sucesso. E quero agradecer vocês também, pessoal, que nos acompanharam aqui em mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.